Bom, nós comentamos que o governo busca atingir os objetivos de política macroeconômica, e aí esses objetivos são lá o crescimento da produção e emprego, controle da inflação, equilíbrio nas contas externas e melhoria na distribuição de renda. Mas para isso, ele vai ter que utilizar os instrumentos de política macroeconômica. Em especial, existem 3 grupos de políticas econômicas que recebem atenção ou que devem ser melhor destacadas. Vamos dar uma olhadinha no slide para a gente conhecer esse grupo de políticas. Então, nós temos aí os instrumentos de política econômica, são aqueles que o governo utiliza para atingir os seus objetivos, né? Os objetivos que a gente colocou: crescimento da produção e do emprego, controle da inflação, equilíbrio nas contas externas e melhoria na distribuição de renda. Um desses instrumentos é a política fiscal. O que a política fiscal faz? Ela refere-se à arrecadação e gastos do governo. A política monetária, que atua diretamente ligada ao sistema financeiro nacional, que visa controlar o valor da moeda na economia. E a política cambial e de comércio exterior, que acabam atuando junto, porque o valor da moeda estrangeira normalmente interfere no fluxo de comércio entre os países. No próximo slide, vocês podem ver que, então, a política fiscal, ela pode ser exercida em 3 diferentes esferas, ou seja, a arrecadação e gastos do governo, elas podem acontecer em diferentes esferas. Nós vamos falar aqui especificamente da arrecadação. Então, a arrecadação, nós temos os impostos que estão a cargo da União: imposto de importação, exportação, imposto de renda, imposto de produto industrializado, imposto de operação financeira e o ITR, Imposto Territorial Rural. Temos a arrecadação de impostos que são a cargo dos estados, como o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão e Causa-Mortes, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. E temos a arrecadação de impostos que fica a cargo dos municípios, que seria, então, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, o ITBI, que é o Imposto de Transferência, Bens e Imóveis, e o ISS, que é Imposto sobre Serviços. E aí, segundo o IBPT, nós temos um número muito grande de tributos no país, né? Tributos incluem taxas, impostos, e é uma somatória de tudo aquilo que se cobra por serviços públicos, né? E por utilização de espaços e tudo mais, como são todos esses impostos. E eles estimam que nós temos aí 86 tributos no país, né? Podemos lembrar também que os impostos, eles são classificados na economia de acordo com o impacto que eles exercem sobre a produção ou sobre a propriedade e a renda. Então, os impostos que a gente tem que incidem sobre a propriedade ou a renda são chamados impostos diretos, né? Esses impostos diretos, nós temos aqui o imposto de renda, e nós temos o imposto territorial rural, né? São impostos diretos porque vão incidir sobre a renda e sobre o patrimônio. Depois nós temos o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Bens, e nós temos o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, que também são impostos diretos, aqui, impostos diretos na esfera dos estados, estadual. E os impostos municipais, também a gente tem os impostos que são impostos diretos. Então, nós temos o IPTU, que é Imposto de Propriedade Territorial, e o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, o que acontece? Esses impostos, eles vão incidir sobre a renda ou sobre o patrimônio. E eles são chamados de impostos diretos. Ocorre que no Brasil, a quantidade de impostos diretos, ela é pequena. E aí a gente tem uma carga grande de impostos indiretos e uma discussão sobre se nós temos uma estrutura de impostos progressiva ou regressiva. De fato, quando você tem uma estrutura de impostos com muitos impostos indiretos, ou seja, impostos que incidem sobre a produção e circulação de mercadorias, como é o caso do ICMS, como é o caso do ISS, como é o caso do imposto de importação. Esses impostos, eles acabam tendo como consequência que eles oneram o custo da produção de bens e serviços, né? E acabam sendo repassados para os consumidores. Então, eles pegam uma boa parcela da renda, ou seja, o preço de tudo que você vai comprar tem lá uma boa quantidade de impostos embutido. E isso faz com que o imposto atinja mais ainda quem ganha menos,
Porque se as pessoas vão comprar a cesta básica, e imaginamos que lá na cesta básica a carga de imposto seja em torno de 30% ou 40%, então quer dizer que 40% do valor da cesta básica são impostos e os trabalhadores que ganham, por exemplo, salário mínimo, gastam uma boa parte da sua renda comprando a cesta básica. Então, uma boa parte da renda deles acaba sendo consumida com impostos. Isso é uma estrutura de imposto chamada de regressiva. Normalmente, se você tiver impostos diretos, você vai ter uma estrutura de impostos progressivas. O Brasil está aí se preparando e deve discutir muito a questão da reformulação da nossa carga tributária, dos tipos de impostos que nós temos, para que a gente consiga promover, então, um equilíbrio aí entre impostos diretos e impostos indiretos, para que a gente tenha uma estrutura de impostos um pouco mais neutra, que afete menos os preços e que consiga manter aí a arrecadação que o Estado precisa para oferecer os seus produtos e serviços no mercado. Nós temos um gráfico que mostra para a gente como é composta, então, essa arrecadação. Então, se o governo arrecada, e aqui é um exemplo de 2009, mas não muda muito, né? E qual é o peso desses impostos? Então, o imposto de renda, ele tem aqui um peso na arrecadação do governo de 18%. O ICMS, que é o imposto indireto, ele tem um peso de 21%. Depois a gente tem o COFINS com 11%. Nós temos a Previdência Social com 17% do total da arrecadação do governo. Então, perceba que esses impostos, eles têm um peso significativo na arrecadação do governo. Implicando, então, que o imposto direto, que é o imposto de renda, ele tem um peso menor do que quando a gente soma, por exemplo, se você somar o IPI, 3%, o ICMS com 21%, já 27%, né? Mais a Previdência Social, que acaba recaindo sobre folha de pagamento, então você vai ver que a maior parte dos impostos, ela é composta por impostos indiretos. A nossa peso de impostos é de imposto indireto. Isso traz como consequência aquilo que a gente já falou, você acaba onerando os preços dos produtos e serviços, porque os impostos indiretos são repassados aos preços e aos custos de produção, e acaba penalizando a maior parte da população, porque os preços dos produtos têm uma parcela alta de impostos e a população que ganha entre de 1 a 3 salários mínimos é a que mais consome e, portanto, a que mais paga impostos embutido nos preços das mercadorias. Por isso a necessidade de se pensar uma reforma fiscal e tributária no país, né? No próximo slide, a gente vai ver que se o governo arrecada, ele também gasta. E uma grande crítica que se faz ao governo é porque, não pelo fato dele fazer transferência para os estados e municípios, que aqui representa 9,24%, não porque ele faça gastos com a Previdência Social, que são extremamente importantes, os repasses, assistência, os benefícios, né, em torno de 22%. Mas a maior crítica que se faz é em torno daquilo que o governo gasta com juros, né, ou seja, o governo contrai dívida e através do endividamento público ele promete pagar juros e aí o valor que ele paga de juros e abatimento, amortização do valor principal, refinanciamento dessas dívidas é um percentual muito alto dos gastos do governo. Então ele representa aí 44%, quase 45% dos gastos do governo, ou seja, dinheiro que o governo poderia estar alocando em educação, saúde, habitação, saneamento, mas que acaba indo para pagar uma conta financeira, ou seja, juros, né, de dinheiro. Porque o governo gastou mais do que arrecadou, precisou tomar dinheiro emprestado, para conseguir isso ele prometeu pagar juros, e no momento em que ele paga juros, esse dinheiro dos juros corrói uma parte da sua arrecadação. Então ele deixa de ter recursos para gastar em outros serviços que seriam necessários à população. Por isso a crítica que se faz também é que o governo arrecada muito, imposto indireto e gasta mal, porque tem que pagar muitos juros para o financiamento da dívida. Continue estudando.